Felipe Santos Costa, jornalista da secção política Bom Dia por cá. Feliciano Barreiras Duarte deixou de ser secretário-geral do PSD. Na Rússia, Vladimir Putin foi reeleito presidente. Ou seja, notícias não faltam, e até importantes, surpresas é que não há. Exatamente um mês depois de ter assumido a liderança do PSD, Rui Rio sofreu um tiro no porta-aviões. Feliciano Barreiras Duarte, o homem que Rio escolheu para o delicado cargo de secretário-geral do PSD, resistiu apenas um mês em funções. Rio terá de escolher um novo secretário-geral nos próximos 10 dias, não demorará tanto. O anúncio deverá ser feito em breve para ser aprovado pelo Conselho Nacional, marcado para 28 de março. O público lembra que Rio não tem maioria no Conselho Nacional, e por essa razão terá de negociar apoios, coisa que recusa fazer desde que é líder. No seu comentário dominical na SIC, Luiz Marques Mendes classificou este episódio como uma novela inqualificável que se arrastou por tempo demais, em que Rio andou aos papéis e deu cabo da sua imagem. Barreiras Duarte devia ter sido promotor da agenda de reforma interna do PSD, uma das grandes bandeiras no novo presidente social-democrata, mas saiu sem obra nem glória, depois de se saber que na última década apresentou informações falsas no seu currículo, apregoando um estatuto acadêmico que nunca teve. O Visiting Scholar da Universidade da Califórnia não só nunca foi Scholar, como nunca visitou a dita. Para além disso, no sábado ficou a saber-se que durante anos Barreiras Duarte apresentou ao parlamento uma morada que não era aquela onde morava mesmo, o que lhe permitiu receber subsídio de deslocação, apesar de já viver em Lisboa. Deu uma morada do Bombarral, o seu município de origem onde tinha domicílio fiscal. Na semana passada, Barreiras Duarte tinha dito ao Expresso que não se demitia e ia esclarecer tudo. Garantiu depois que tinha o apoio da direção do seu partido, mas o facto é que não esclareceu, não teve apoio e, sem surpresa, o homem que estava na corda bamba acabou mesmo por cair. A notícia foi avançada ontem à tarde pela TSF, a quem Barreiras Duarte deu uma entrevista. Mais do que justificar as suspeitas em que se viu envolvido, confessar arrependimentos ou dizer que nada ganhou, não justifica coisa nenhuma. Desviou a argumentação política para a violência inusitada de um ataque organizado dentro do PSD contra a equipa de Rio. Até pode ser que esse ataque organizado exista. No sábado o Expresso dava conta de que o próprio Rio partilha essa suspeita de que no submundo do PSD há quem esteja a vasculhar o passado dos novos dirigentes, à procura de informação comprometedora. Mas a questão é outra: se no percurso dos novos dirigentes do PSD não houver nada para pegar, nada poderá apoquentar Rio. No caso de Barreiras Duarte, não foi esmagado, e esmagou-se pelos seus próprios atos. Como frisa Marques Mendes, o erro é dele. E a verdade é que, de Elina Fraga a Salvador Malheiro passando por Barreiras Duarte, já são casos a mais em tão pouco tempo na ainda breve liderança de Rui Rio. Sobretudo para quem prometia um banho de ética. Ainda sobre Barreiras Duarte, pode ler aqui um resumo da vida e obra do homem que é conhecido como Nânito. A outra grande notícia das últimas horas também não surpreendeu ninguém. Vladimir Putin esmagou a concorrência e foi reeleito com mais de 76% dos votos, numa eleição desenhada à sua medida, como escreve o El País. Confirma-se Putin é o czar do século XXI. Quando terminar este quarto mandato, em 2024, com 71 anos, Putin terá governado o país por um quarto de século, e só ficará atrás de Stalin em termos de longevidade no poder, nota o Guardian. A vitória de Putin surge depois de uma campanha marcada por violência, ameaças, intimidação e instrumentalização da comunicação social. O Observador fez um bom retrato desta máquina perfeita do Kremlin para anular os adversários de Putin. Se a campanha foi assim, a eleição não foi melhor, as denúncias de fraudes foram muitas.
Na consagração, o Senhor Todo-Poderoso da Rússia continuou tão vago sobre os seus propósitos e tão ameaçador como ao longo da campanha. Convocou o país para um salto radical e ironizou com a sua perpetuação no poder. Acha que vou ficar aqui por 100 anos? Retorquiu a um jornalista que o questionou sobre planos para se manter para além deste mandato. O meu camarada de redação, Pedro Cordeiro, sublinha o contexto em que Putin relegitimou o seu poder. Em nenhum ponto do século XXI as relações da Rússia com o Ocidente foram piores. Vale a pena ler esta análise e recordar a coincidência da retórica violenta de Moscovo com as suspeitas de interferência russa na política doméstica de vários países ocidentais, e veremos até onde vai a investigação ao conluio entre Trump e os russos. O conflito entre Londres e Moscovo por causa do ex-espião russo assassinado no Reino Unido parece uma cena de um filme de época. Mas é bem real. Ontem, Boris Johnson, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, garantiu ter provas da responsabilidade russa no assassinato do ex-espião Skripal. É mesmo como se tivéssemos voltado aos dias da Guerra Fria. Outras notícias: há um surto de sarampo em Portugal e os números avançados ontem à noite pela SIC, acima de 250 casos, são preocupantes. A diretora-geral de saúde garante por seu lado, que os dados oficiais 36 casos confirmados e 87 suspeitos, são fiáveis e que os números da SIC não correspondem à verdade. Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apelo à vacinação. Está farto da chuva. Convém que saiba duas coisas. A primeira é que a precipitação das últimas semanas ainda não foi suficiente para as necessidades do país. A segunda é que o melhor mesmo é habituar-se. Como pode ler aqui, no futuro vamos viver entre períodos de grandes cheias e de secas extremas. O público dá conta de que Mário Centeno não quer abrir os cordões à bolsa para aumentos salariais da função pública em 2019. A esta distância, o aviso parece sobretudo tática negocial. De acordo com a manchete do DN, as empresas cotadas do PSI 20 tiveram no ano passado os maiores lucros da última década. Mais boas notícias: a concepção e desenvolvimento de alguns dos módulos principais do GA20, o primeiro avião do construtor chinês Guangyi Aviation, será made in Matosinhos. E agora, noticiário da Trumplandia. Uma empresa de análise de dados que trabalhou para a campanha de Donald Trump e para os defensores do Brexit terá acedido ilegalmente a dados pessoais de 50 milhões de utilizadores do Facebook. A investigação do New York Times e do Observer descobriu a forma como a Cambridge Analytica procedeu ao maior desvio de dados daquela rede social. Revelações que põem em xeque a empresa de Mark Zuckerberg, mas também a campanha de Trump, não só porque a Cambridge Analytica trabalhou para a eleição do presidente norte-americano, mas também porque um dos grandes financiadores da empresa foi uma das peças-chave da máquina que elegeu o atual inquilino da Casa Branca. Nem mais nem menos do que Robert Mercer, e a sua filha Rebecca, o doador republicano que ofereceu a Trump o homem que lhe salvou a campanha, Stephen Bannon. Como se tudo isto não bastasse, há a cereja no topo do bolo. Nesta história da Cambridge Analytica, atentem, uma pista russa. Por falar em Trump e Rússia, são cada vez mais notórios os sinais de que o presidente do ZEUA está tentando acabar com a investigação que está a passar a pente fino as ligações entre a Casa Branca e o Kremlin. A cautela, um dos senadores mais respeitados do partido de Trump, já veio avisar que se o presidente despedir o procurador especial Robert Mueller, será o início do fim da sua presidência. No Brasil continuam os protestos, as homenagens e as investigações, após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. A cantora norte-americana Katy Perry, de passagem pelo Rio de Janeiro, homenageou Marielle durante um concerto. No campeonato nacional tudo na mesma, ganharam os da frente.
Surpresa, surpresa, aconteceu na Alemanha, onde o Bayern Munique, que já é quase campeão, perdeu em Leipzig, no seu primeiro desaire desde novembro. E houve magia de Ronaldo ontem à noite em Madrid, 4 golos do português num jogo montanha-russa contra o Girona que terminou com um volumoso 6-3. Outra derrota que a notícia, no torneio de tênis de Indian Wells, Roger Federer, N1 Mundial, perdeu a final para Juan Martín del Potro. Foi a 7ª vez que o argentino contrariou as apostas e bateu o suíço. Bob Dylan atua esta semana em Lisboa e o João Goberni fez um belo exercício no DN, e se o concerto de Dylan fosse à la carte, e aposta que se cada espectador escolhesse o alinhamento não haveria 2 iguais, tal é a grandeza do autor norte-americano. Sabe bem ler logo pela manhã textos assim bem escritos, com tanta memória e conhecimento. As manchetes de hoje: Jornal de Notícias, Turismo do Norte bate novo recorde nas férias da Páscoa. Negócios, rede de água vai ser renovada a cada 50 anos, e Feliciano disse vítima de violência inusitada, e demite-se. Diário de Notícias, empresas na Bolsa conseguem o maior lucro da década. Público, Centeno não dá margem para aumentos na função pública. Correio da Manhã, PJ no rastro dos mails do Benfica, o que ando a ler hoje é Dia do Pai. Este fim de semana li sobre pais e mães que foram à luta, que desafiaram as probabilidades e olharam de frente à morte para poderem ver nascer os filhos. Os Filhos da Química começou por ser uma reportagem do Nelson Marques publicada na revista do Expresso em maio de 2015. É agora um livro, editado pela Fundação Francisco Soares dos Santos. É uma das raras vezes que um ensaio da Fundação tem uma fotografia na capa. E que fotografia! O sorriso luminoso de Raquel com a filha Isabel nos braços é um caso de estudo daquela máxima quase sempre mentirosa, de que uma imagem vale por 1000 palavras. Em 76 páginas o livro conta-nos as histórias de 5 mulheres que, depois do pico de felicidade de saberem que estavam grávidas, se viram abrir o abismo ao descobrirem que tinham cancro. Nelson escreve no prefácio que, não são histórias de vida ou de morte. São histórias sobre a vontade de viver, e de dar vida, quando se olha a morte de frente. São histórias como a de Cândido e Gintari, ele de Macedo de Cavaleiros, ela de Vilnius, ambos jovens, ambos apaixonados, ambos pais de Salvador, o bebê a quem a mãe quis dar esse nome por sentir que ele lhe tinha salvo a vida. Foi graças à gravidez que Gintari descobriu um caroço no peito que se viria a revelar um tumor maligno e mortífero. Levou a gravidez até ao fim, ao mesmo tempo que fazia quimioterapia e dava luta ao monstro. Gintari morreu, Salvador vive. Cândido escreve um blog sobre a história da mãe que o filho nunca conheceu. Esta segunda-feira, Cândido Gomes escreveu um texto para o Expresso Online. Começa assim: querido Salvador, o dia mais feliz da minha vida. Foi sempre mudando à medida que ficava mais velho. Recordo com carinho a primeira consola, a primeira namorada, o fim do curso. E nunca me esquecerei do dia em que casei com a mulher mais divertida que conheci, a Gintari, tua mãe. Foi há 6 anos que casamos. Era então o dia mais feliz da minha vida, mais certo do passo que estava a dar era impossível. Adorava a tua mãe, uma mulher lindíssima, super divertida e fascinada pela vida. Tinha certeza que seria difícil superar esse dia, mas bastou 1 ano para perceber que estava redondamente enganado. O dia mais feliz da minha vida foi o dia em que nasceste. Pode ler aqui a carta deste pai a um filho. E pode ler aqui as histórias destes 5 filhos da químio, todas reais, todas inspiradoras, nem todas felizes, é a vida. Fico por aqui. Tenha uma grande segunda-feira, apesar da chuva e do frio.